Olá, muito boa tarde. Estou neste momento a abrir o programa à porta dos estúdios da SIC numa unidade móvel do Instituto do Sangue e da Transplantação. Já vai perceber a razão porque estou aqui. Antes quero recordar o caso do Gustavo. O Gustavo é o filho do jogador do Benfica, Carlos Martins, e os portugueses comoveram, sensibilizaram-se com o caso dele. Ele ficou doente com uma leucemia e este menino precisava de um dador de medula óssea compatível. Este caso gerou uma grande onda de solidariedade junto dos portugueses. Muita gente acedeu a ser dador e depois de uma campanha com mais 30 mil dadores, uma campanha que rendeu 30 mil dadores, ele encontrou um dador compatível com ele. Este caso sensibilizou muita gente, mas ainda há muitos portugueses que não são dadores de medula óssea e todos podem ser, ou pelo menos aqueles que estão em condições de o fazer. Ainda há muita gente que não deu este passo por desconhecimento, por medo, e é justamente para provar quão fácil é ser dador de medula óssea que eu estou aqui dentro desta unidade e vou exemplificar como se faz. É muito simples e comigo tenho alguém muito mais especialista do que eu, a enfermeira Filomena. Muito boa tarde. É simples este processo? É muito simples, passa por uma pequena triagem clínica. Quando passam para nós, a colheita é apenas um tubo, uma picada, uma simples análise, portanto, nada mais. Agora vou fazer isto e não vou ficar aqui o programa todo. Nada, 2 minutos no máximo. 2 minutos. Então, estão preparados? Eu estou preparadíssima. Vou-me sentar, vou ficar aqui com o microfone. Olha, espero é não adormecer a sesta aqui agora. Mas acho que não. Acho que não. Se calhar esta blusa não é a mais indicada, não? Pronto, está bem. Portanto, as pessoas têm muita ideia de que, doar a medula, que coisa tão complicada. Afinal, isto é uma dádiva de sangue, vai-me recolher uma pequena amostra de sangue. Apenas uma amostra. O que nós fazemos neste momento é recolher uma amostra para ficar inscrito na nossa base de dados. Se aparecer alguém que seja compatível, aí sim é feita a recolha da medula. Neste momento é apenas uma análise normal para ficar tipada na nossa base de dados. Portanto, quando diz que a análise é tipada, significa que as amostras de sangue são retiradas aos dadores, aos potenciais dadores de medula óssea, são depois analisadas geneticamente e se elas forem compatíveis com os doentes, estas pessoas podem ter a sorte de serem chamadas a ser dador de medula e poder salvar alguém. Portanto, isto é um gesto tão simples e que pode salvar vidas que, de facto, vale a pena dirigir-se a um hospital que faça a recolha ao Instituto do Sangue, aos centros de histocompatibilidade. Carrega bem. Agora como é que eu carrego com o microfone? Olha, microfone. Os microfones também servem para carregar. Está a ver, não me custou nada, estou aqui tranquilamente. E neste momento a enfermeira Filomena já vai dizer-me, mas eu já estou em condições de ser dadora de medula óssea. Portanto, exatamente, qualquer pessoa que faça este gesto passa a ser potencial dador de medula óssea. Dá os dados e depois é só aguardar. Que sorte as pessoas que podem ser chamadas a salvar vidas. E pronto, não dobrar, não? Para não ficar com o braço nisso. Pronto, então vou ficar assim. Como viu, é muito simples. O que é que eu tenho agora para dizer? É que há muita gente neste momento a precisar de um dador compatível. Há muitos casos têm sido divulgados na comunicação social. Eu quero que conheçam agora a Cláudia. A Cláudia tem um filho adolescente que está neste momento a precisar de um dador. Quem sabe não é o seu caso. Vamos ouvi-la. O meu filho Gonçalo Franco tem 15 anos. No dia 18 de agosto, mesmo no final das férias, teve que entrar de urgência no hospital com uma infecção banalíssima. No entanto, foi-lhe diagnosticado uma aplasia medular. É como o mundo tivesse acabado, como se entrasse num pesadelo que eu espero que acabe rapidamente. Até agora foi sempre saudável, joga basquete no clube em Queluz e foi confirmado o diagnóstico. O Gonçalo vai começar os tratamentos na quinta-feira. O ideal seria na quinta-feira dizerem que a urgência do dador já foi encontrada, porque já temos um dador compatível com o Gonçalo, portanto o Gonçalo vai fazer transplante. Até agora, as últimas notícias era que não havia ainda dador compatível. O meu filho, como tantas outras pessoas e crianças, precisam de encontrar alguém compatível. O irmão de sangue
como é dito na gíria. Por favor, não custa nada. Custa só tirar um bocadinho de sangue e ficam inscritos na base de dados de dadores de medula. Obrigada. Este é um testemunho real de uma mãe que pede ajuda pelo filho, mas ela não está sozinha nesta luta. Outro caso que veio a público há dias foi o do André. O André tem 14 anos e luta neste momento no IPO do Porto contra uma leucemia grave. Este jovem precisa de um transplante de medula óssea e a família tem estado a fazer um apelo à dádiva de sangue. Comigo em estúdio está o Ricardo. Olá. Olá, boa tarde. O Ricardo é o padrasto do André e vocês, obviamente, que estão empenhados nesta luta. Empenhadíssimos. O André é um lutador e fez de nós todos lutadores e temos procurado por todos os meios divulgar, não só para o André, mas para todos os Andrés, porque há muitos meninos que necessitam. E pronto, temos tentado divulgar por todos os lados. Eu sei que o Ricardo ficou particularmente tocado, e a vossa família, quando o André já sublinhou que é importante para ele, mas também para outros doentes. Ele tem consciência disso? Sim, tenho muita consciência disso. Ele, no início, num dos dias se calhar mais complicados, a mãe estava-lhe a dizer que, estás a ver, filho, tanta gente que tem vindo cá e serem dadores, estás a ver, olha que bom. E a resposta dele foi, olha, mãe, fico muito contente e feliz porque assim mais meninos também podem ser ajudados. Portanto, isto demonstra a maneira como ele é e temos muito orgulho nele. Ricardo, já fizeram testes às pessoas próximas dele, à família? Não há na família dadores compatíveis? Não há ninguém? Neste momento, pelas informações que nos chegam, não. Portanto, continuamos à espera e na luta. E na luta, que é uma luta recente, há quanto tempo é que foi diagnosticada a leucemia? Foi diagnosticado há cerca de 50 dias, 45, 50 dias. Pronto, a mãe achava que ele estava doente. E ele não? Ele não sentia muito, de vez em quando tinha umas tonturas, algumas coisas, mas nada de especial. Notou porque ele estava a comer pior. E ele gosta de comer? E ele gosta de petiscar, era um menino que gosta muito de petiscar e deixou de o fazer e nós achámos estranho, juntamente com alguma cor, de certa forma estranha na cara. E a mãe tanto insistiu que fizemos umas análises e no dia em que fizemos as análises foi o dia em que ele foi logo para o hospital e depois para o IPO. Portanto, ele ainda fez ele teve exames nacionais este ano, teve exames nacionais, fez uma viagem de estudo, enfim, com os colegas finalistas e vocês até estavam com alguma reticência? Já muito contragosto. Não há nenhuma criança que goste de fazer análises. Não é? Mas já há muito contragosto. A Maria achava sempre que ele tinha alguma coisa de mal e disse, quando chegares da viagem, tu vais fazer análises. Mas assim o Ricardo soube primeiro que a mãe do André. Sim. E escondeu-lhe. É verdade. No dia em que ele foi fazer as análises, pronto, foi um dia normal, eu fui para o meu trabalho e a Maria, nós temos uma pequena loja de roupa e quem nos passou as análises foi uma cliente e amiga nossa, que é a doutora Fernanda, e no próprio dia o laboratório ligou para ela. E ela, pronto, ligou para a Maria e eu estava a chegar precisamente nessa altura à loja. E ela pediu se podia falar comigo, que eu achei estranho, mas pronto. E quando eu peguei no telefone, ela pediu-me, Ricardo, afaste-se da Maria que eu preciso falar consigo urgentemente. E disse-me, você tem que levar o menino imediatamente para o hospital, porque ele está muito doente. O que dão as análises pode ser uma de duas coisas e nenhuma delas é boa, portanto, leve imediatamente. Obviamente, o André e a mãe são os dois melhores amigos do mundo. E para o André estar tranquilo, a mãe também tinha que estar. Então eu não disse nada à mãe, disse que ele precisava de fazer exames complementares ao hospital. Liguei ao pai do André para me ajudar, aí ele sim disse o que se passava para me ajudar, porque o André ia necessitar, quando chegasse ao hospital, que estivéssemos todos com ele. E não foi nenhum de vocês que deu a notícia ao André?
Foi uma médica que devo dizer, dentro da desgraça que nós estamos a passar, nós estamos num sítio maravilhoso, que é o IPO no Porto. Somos completamente acarinhados por todos, e todos os meninos são acarinhados por toda a gente. Eu não imaginava ainda que o nosso país tivesse coisas destas. De facto, estou muito contente. Pessoas de uma grande dedicação e que os têm amparado a todos, porque são momentos muito duros, que eu sei que no vosso caso houve uma revolta muito grande para aceitar, uma revolta que está a ser digerida. Sim. À medida que o tempo vai passando. Passou pouco tempo, mas parece muito. Parece que estamos nesta luta há anos. Não é fácil todos os dias, porque este é um tipo de doença que abala psicologicamente toda a gente. E é uma doença que, pronto, nós não nos sentimos particularmente mal se não nos olharmos ao espelho. Não nos sentimos mal, e o André não se sente doente, apesar de estar muito doente. E então isso, em termos psicológicos, é difícil. E tem sido difícil, mas... E o Ricardo já referiu também o retorno que têm tido por parte das pessoas. Vocês, como muitas outras famílias, puseram aquilo que puseram a mexer aquilo que está ao vosso alcance nas redes sociais, na internet, a falar com amigos, passaram a palavra para haver cada vez mais gente a ser dador de medula, porque, enfim, neste momento há cerca de 300 mil pessoas que são dadores de medula óssea. Eu ainda agora estava a explicar a facilidade que é este pequeno gesto e que pode realmente salvar vidas. Eu sei que, inclusivamente, houve uma projeção maior com a ida dos jogadores da Seleção Nacional ao IPO do Porto. Seleção de hóquei e patins, porque o Ricardo é jogador de hóquei do Limianos. Portanto, foi bom sentir esse apoio dos desportistas, que são exemplo para a juventude e para aí não só. Em tempos de tanta crise e até crises de valores, eu achava que a dimensão humana não estava tão acima como está. Portanto, eu fiquei extremamente feliz por ver centenas, milhares de pessoas, anónimos, que nos ajudaram a divulgar tudo isto. Obviamente, aproveitando-me do facto de jogar hóquei patins, coloquei as pessoas, os meus conhecimentos a mexer, no sentido de nos ajudarem a divulgar. Nesse sentido, tudo começou com 2 ou 3 pessoas, com o blog Minhoto, com o Francisco Guimarães, com a Marina Alves e por aí fora. E chegou à Seleção Nacional. Nós não sabíamos que eles iam lá, foi uma surpresa. Portanto, foi uma belíssima surpresa. Eu sei que o jogador de futebol do Benfica, neste momento o Carlos Martins, também vos deu uma palavra de incentivo e de apoio. Através do Ricardo Silva, que é o guarda-redes de hóquei do Benfica, eu pedi para se ele me punha em contacto com ele, e ele enviou-nos uma mensagem através dele, que foi uma mensagem de muita força. Ficámos muito felizes e colocou à nossa disposição tudo o que ele pudesse fazer. A vossa vida, obviamente, familiar, porque o Ricardo é o padrasto do André, tem convívio com ele há 5 anos. Exatamente. Mas o Ricardo tem orgulho em dizer que o André diz mais ou menos que é como se tivesse 2 pais. É isso? Tem o pai dele e tem o Ricardo. Exatamente. Tem o pai dele, que o ama muito e que ele ama muito, e tem-me a mim, que também sou amigo dele. E a razão porque a mãe do André, que está consigo, vocês têm mais 2 filhos, mais 2 irmãos do André, ela tem passado 24 horas sobre 24 horas junto do filho. Tem passado 24 horas sobre 24 horas com o André. É uma verdadeira mãe coragem, porque não é ali fácil. Estão todos vocês, porque não é fácil. Não é fácil. Estes tempos não são nada fáceis. Não são fáceis porque
toda a gente está a viver esta situação do André. Os manos mais novos também não podem ir vê-lo. Exatamente. Não podem ir vê-lo pelo risco de contágio, porque ele já fez 2 ciclos de quimioterapia. Exatamente. E imunologicamente ele tem que estar protegido. Portanto, os irmãos não podem ir perto dele porque podem fazer-lhe mal. Exatamente. E as crianças transportam os mais variados vírus, não é? E o André está imunodeprimido e não pode levar com estas agressões exteriores, o que qualquer infecção pode ter repercussões muito graves e então não podem estar nem com os irmãos, nem com o primo, que é o primo e o amigo Telmo, que são os melhores amigos. E torna-se difícil. E o André tem-vos surpreendido, Ricardo, a forma como ele está a lidar com este problema dele? Era mais fácil dizer que não. Era mais fácil dizer que sim, que nos surpreende, mas não, porque o André sempre foi um lutador. O André sempre foi uma criança com uma capacidade de luta fora do vulgar. Eu que já lidei com muitas crianças, porque também já fui treinador de hóquei, e crianças da idade dele, reconheço-lhe uma capacidade realmente de luta, de abraçar o desafio e dizer vamos à luta, muito acima do normal. Ele tem-se levado todo tipo de tratamentos. A leucemia que ele tem, segundo nos informários, é fora de comum nas crianças, é mais própria dos idosos e tem um tratamento mais agressivo. E ele tem levado as coisas, há dias melhores, há dias piores, mas tem levado as coisas com uma coragem, um coração e, de facto, é um orgulho e um exemplo para nós. Se ele não desiste, porque nós devemos desistir. Nem pensar, não é? Exatamente. Isso está fora de questão. É por isso também, pelo André e não só, pelas pessoas que precisam de um dador compatível. Nem toda a gente, por mais que nós queiramos, podemos não ser compatíveis. São as características genéticas que fazem com que alguém possa ser compatível com outro. E doar a medula, eu comecei o programa a exemplificar como é. É importante também dar sangue. Estes doentes também precisam, tal como muitos outros. Eu, para ter dado sangue, tinha que ter ficado um bocadinho mais, porque demorava um pouco mais. De qualquer modo, fiz esta exemplificação de como é ser dador de medula e todos nós podemos fazer a diferença. Nunca até devemos esquecermos de que, não só das pessoas que agora precisam, como amanhã podemos ser nós, alguém que nos é próximo a precisar. Neste caso, destas 2 famílias que já ouvimos hoje, ninguém estava à espera disto. Bateu à porta, é traiçoeira esta doença. Boa tarde, então. Por causa destes casos e todos aqueles que estão a precisar, não quisemos cruzar os braços, decidimos contribuir e, como já percebeu no início do programa, trouxemos até aos nossos estúdios uma unidade móvel do Instituto Português do Sangue e da Transplantação para recolher sangue, para a inscrição para ser dador de medula óssea. E em direto lá fora está a repórter Leonor Sacadura Bote para nos acrescentar mais informações, o que é preciso para poder doar sangue e também o que é preciso para nos inscrevermos como dador de medula óssea. Leonor, nunca é demais dar informações úteis. É isso mesmo, Conceição. E antes de mais, deixa-me acrescentar que a ideia-chave para este direto é mesmo que este gesto não custa absolutamente nada, como tu própria demonstraste, aliás, no início deste programa, e tem o benefício de poder vir a salvar alguma vida, e isso sim é o mais importante deste gesto. Comigo tenho a doutora Antónia Escoval e eu pedia-lhe que nos explicasse, em primeiro lugar, o que é preciso para alguém se tornar dador de sangue. É muito simples, basta ter entre 18 e 65 anos de idade, é preciso ser saudável e é preciso ter hábitos e comportamentos de vida saudáveis. Para ser dador de medula é preciso ter entre 18 e 45 anos de idade e ser igualmente saudável e ter hábitos de vida saudáveis. E não custa nada o processo, não é? Não custa nada, é rápido e não custa nada. Dar sangue demora cerca de 30 minutos e dar medula, como já foi dito, colhe-se primeiro uma amostra para se entrar numa base de dados e depois o processo é muito simples. Eu penso que alguns espectadores podem estar a pensar e ter medo, inclusivamente, do processo depois de recolha da medula, uma vez que a pessoa seja chamada a ser dador. De que maneira é que é feito o processo de recolha de medula?
pode-se fazer através de 2 procedimentos diferentes. O primeiro é muito simples, é feito por aferese, em que há uma circulação extracorporal, em que o dador fica ligado a uma máquina e todo o processo depende, mas não demora mais do que 2 a 3 horas. Ou então pode ser feito através da punção do ilíaco faz-se um internamento de muito curta duração. De qualquer das maneiras, o dador pode sempre escolher o processo que pretende. Portanto, o dador pode escolher o processo que prefere fazer e deixe-me também relembrar que, no caso de estar inscrito no Centro Nacional de Dadores, é importante, caso mude de morada, caso mude de número de telefone, de informar essa alteração, porque imagino que por qualquer razão é chamado a ser dador e depois é complicado entrar em contacto. Portanto, há cuidados a ter depois de facto se tornar dador. Nós temos aqui connosco também a Raquel Estrada. Raquel, olá. A Raquel acabaste de dar uma amostra de sangue para te tornares dadora de medula. Sim, é verdade. Eu acho que é muito importante nós podermos ajudar as pessoas. Isto não custa realmente nada, é só retirar uma pequenina amostra de sangue, aí depois eventualmente vamos saber se somos compatíveis com alguém que precise, e isso é fundamental, porque nós estamos a ajudar alguém com um gesto muito pequenino e às vezes custa-nos um bocadinho, se calhar, pensar mas eu vou até lá, não vou. É muito fácil, estas carrinhas podem-se deslocar até às empresas, segundo a doutora me teve a explicar há pouco, portanto as pessoas conseguem ter acesso a elas de uma forma bastante fácil. Além disso, também nos podemos dirigir aos institutos para podermos ser dadores de medula óssea e é um processo que eu acho que é importante, não só por estarmos a ajudar alguém que realmente precisa e estarmos a salvar uma vida, mas também porque em qualquer parte deste processo, para quem tem algum receio, pode-se desistir. E por algum motivo, se por algum motivo não puderem, se eventualmente tiverem uma doença, um caso qualquer, portanto, não é uma coisa que uma pessoa faz isto e é para o resto da vida, não. E além do mais, as pessoas por vezes pensam, mas sou só eu, é só uma pessoa, eu não vou fazer a diferença só por eu ir lá. E não é assim. Não é nada assim. Aquilo que as pessoas têm de perceber, e isto é absolutamente fundamental, Leonor, é que pode ser alguém da nossa família que precise. É que é tudo muito fácil quando se toca às outras pessoas e quando não é ninguém que nós conheçamos. Às vezes vemos pedidos de ajuda no Facebook e não é ninguém que se tenha cruzado connosco, que seja nosso familiar, nosso amigo, e as coisas não nos tocam tanto. Mas na realidade, alguém da nossa família, a minha mãe, o meu pai, o meu primo, alguém da sua família pode precisar. Portanto, se pensar assim, vai perceber que não custa mesmo nada, que é só uma amostra muito pequenina de sangue e depois o processo em si não é nada doloroso, que era aquilo que estavas a falar há pouco. E realmente pensar que pode tocar alguém da nossa família pode fazer diferença e, portanto, pense que pode vir a precisar um dia ou alguém da sua família e, portanto, é um gesto que não faz mesmo diferença nenhuma e não custa nada. Deixe-me também relembrar-lhe que hoje no programa estamos a contar a história do André, mas há tantos mais Andrés por Portugal e pelo mundo fora e, portanto, inscreva-se, porque pode vir a ter a alegria de vir a ser chamado e de poder, enfim, fazer a diferença e salvar a vida de alguém. Hoje em dia, no Registro Nacional de Dadores, contam-se 300.000 potenciais dadores, que já é um número extraordinário. A campanha feita pelo Gustavo, o filho do jogador do Benfica, Carlos Martins, conseguiu angriar mais 30.000 potenciais dadores. Portanto, estas campanhas são fundamentais. E, Conceição, eu vou imediatamente passar à ação, não vou perder nem mais um minuto e vou eu própria hoje inscrever-me também como dadora de medula. E já agora, quem quiser aproveitar que esteja aqui na nossa unidade móvel, esta recolha é do Instituto Nacional do Sangue, portanto pode-se, cada pessoa que se desloca a esta unidade ou a qualquer outro sítio pode ser dador de medula óssea e pode ser dador de sangue. Dador de sangue, como eu já disse, demora um bocadinho mais porque é preciso recolher mais sangue. No caso dos dadores de medula, é apenas uma amostra. E a Ricardo, a Leonor ainda agora me referia a importância, e a Raquel também, alguém que nos bata à porta e que diga, olha, é compatível com uma pessoa em Portugal ou fora de Portugal, porque nós temos o Registro Nacional de Dadores, mas há registros noutros países. Portanto, no caso do André, não havendo cá ninguém, haverá, obviamente, vão para uma base mundial à procura. É mais fácil, se calhar, em Portugal, por causa das características genéticas, mas nunca se sabe muito bem.
Quando foi fazer a sua amostrazinha, ia com o coração a bater, a esperar, Deus queira que eu seja compatível com o André? Ia com muita esperança que fosse eu. Eu acho que todos nós, quando éramos crianças, sonhávamos em ser super-heróis, não é? Tínhamos sempre aquela brincadeira, eu sou super-homem, nós todos podemos ser super-heróis, porque nós podemos salvar vidas. Eu, ao ir inscrever-me, podia salvar a do André, mas já está inscrito e pode vir a salvar outra pessoa. Outra pessoa qualquer. Portanto, ia com o meu coração com muita esperança. Nós todos podemos ser super-heróis, mas quem é de certeza super-herói é o André, e são os doentes que combatem estas doenças traiçoeiras com muita força, com muita energia, com muita coragem e com este espírito maravilhoso que o Ricardo aqui referiu sobre o André. O André Oliveira, ele é um jovem de 14 anos, há quase 2 meses foi-lhe diagnosticada uma leucemia mieloblástica, já fez várias sessões, 2 sessões de quimioterapia, 2 fases, e precisa de um dador compatível. Depois, e vimos há pouco o depoimento da mãe do Gonçalo, ele tem 15 anos, foi-lhe diagnosticada há 15 dias uma aplasia medular grave, precisa de um transplante de medula óssea. Outro apelo que gostaria de fazer é pela Laiane, ela tem 16 anos, foi-lhe diagnosticada leucemia linfoblástica aguda e precisa de um transplante de medula óssea. Chamo também a vossa atenção para o caso da Mónica. Mónica tem 26 anos, foi-lhe diagnosticada leucemia linfoblástica aguda e também precisa de um transplante de medula óssea. São 4 das muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, da sua ajuda. E é simples, como vimos aqui em direto no Boa Tarde, eu própria mostrei que não custa nada, não custa mesmo nada. Pode salvar uma vida de alguém em Portugal ou noutro ponto do mundo. Vale muito a pena ser dador. Ser dador de medula óssea porque não se dá a medula, dá-se um bocadinho de sangue primeiro e depois, se formos chamados, o nosso sangue entra em nós outra vez. As células da medula óssea são libertadas para quem precisa, para o doente, e o sangue volta a nós. Portanto, nós nem perdemos sangue neste processo, apenas temos que estar, como a médica que ouvimos ainda há pouco, umas 2, 3 horas à espera que façam esse processo. Portanto, é um bocadinho das nossas vidas e pode ser a vida de alguém. Portanto, se está aí, aproveite esta motivação e faça alguma coisa pelo seu semelhante, por alguém, por si. Ricardo, eu agradeço muito a sua disponibilidade para estar aqui. Desejo tudo do melhor, corra pelo melhor, que seja encontrado um dador, que o André continue a ser um menino exemplar e vocês continuam a acarinhá-lo muito. Quero mandar um beijinho para o André, se ele por acaso nos vir, e nós vamos acarinhá-lo a ele e aos outros, ao Gonçalo, aos doentes que estão a precisar de nós, com uma grande salva de palmas.